Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. Reciprocidade é isso que faz as coisas darem certo. Na atenção, no carinho, na lembrança, na amizade, no amor. Eu desconheço a autoria, e nesses tempos de internet febril, incluiria também que a reciprocidade que entendemos como compartilhamento, a luta, a esperança, a verdade em nossa vida com os demais irmãozinhos nesta jornada. Aliás, nesta incrível jornada que é a vida. São 23 horas e 1 minuto, muito boa noite, ouvinte da Rádio Mundial. Meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista, terapeuta quântico e estou apresentando Salutes. Hoje nós vamos discutir realmente o que eu penso, de fato, o que é acupuntura. E nada melhor do que lembrar uma frase de Lao Tse, sábio chinês, autor do Tao Te Ching. Um homem com bravura exterior tem a coragem de morrer. Um homem com bravura interior tem a coragem de viver. São 23 horas e 2 minutos na mesa de operação Tomás Ortega e os Salutes têm o patrocínio da loja da Mimo, a única no Brasil inteiro que trabalha com produtos naturais e livres de glúten, de lactose, açúcar e soja. Pode ser acessado pelo site www.lojadamimo.com.br www.lojadamimo.com.br e também patrocínio do Instituto Consciencial Cognitus, que fica na Avenida Ibijaú, 331, Conjunto 91, em Moema, aqui em São Paulo. O telefone da Cognitus é 3578-5241. Repetindo, 3578-5241. Escolhemos nosso programa hoje na comemoração da Proclamação da República para proclamarmos nossa profundidade ao tratarmos sobre a acupuntura, este maravilhoso ramo da antiga medicina tradicional chinesa. Como às vezes fica para o final, e eu saio correndo para anunciar meus contatos, anunciarei agora para quem quiser falar comigo. O telefone da clínica onde eu atendo é 3263-1212. 3263-1212. Pode também enviar um WhatsApp ou um SMS para o meu celular 11 94806 3444. Repetindo, 94806 3444. Afinal, o que é acupuntura? Para que serve? Para tratar dores da coluna, enxaqueca, uma enxaqueca teimosa, uma insônia persistente. Não faz acupuntura porque tem medo de injeção. Não se engane. Isso é o que o grande irmão quer que você pense. Será que a acupuntura mascara sintomas? É coisas de bruxos, de magos? A acupuntura é inócua? Pois é,
Há grandes e intensos interesses que não querem que você saiba o que é verdadeiramente a acupuntura. E hoje eu vou falar o que eu creio sobre a medicina antiga chinesa. A acupuntura é um poderoso sistema de manutenção da saúde e prevenção de doenças. Mas é muito mais do que isso. Arrisco-me aqui a afirmar que a acupuntura é um importante instrumento de iniciação. Ou seja, um instrumento de autoconhecimento e percepção, de si em primeiro lugar, do mundo em segundo e de seu lugar no mundo em terceiro, fechando todo um ciclo de autoconhecimento. Para falarmos da acupuntura como método de transformação, precisamos primeiro entender como é o processo do adoecer. O que é, afinal, a patologia? Patos significa emoções, logia significa logos. Então, a patologia eu entendo como um desequilíbrio entre a mente e as emoções. Esse é o principal problema que gera as doenças. Entendemos que a doença, na verdade, é uma indicação para se corrigir um caminho que estamos trilhando até agora, portanto, um sinal muito importante e que não deve ser retirado simplesmente. É aquela história de que você está numa estrada, de repente acende uma luzinha vermelha do carro, indicando que está faltando óleo. E aí você para no posto e tira a luzinha. Obviamente que esse motor vai fundir aí na frente, porque significa que alguma coisa não vai bem. Você só retirando o sintoma, obviamente não vai resolver o problema. De fato, a acupuntura é uma medicina ancestral, ela existe há mais de 5.000 anos e está ligada à sabedoria do Criador, na constituição do mundo por Deus, que fez do casal inicial, Yin e Yang, surgirem 5 filhos, que se interrelacionam de 2 maneiras e regras diferentes. A regra mãe-filho, que é uma regra de geração, e uma regra de avô-neto, que é a regra de repressão. A mãe-filho, um gera o outro. A de repressão do avô-neto seria praticamente da educação. Um reprime o outro. Pois bem, há 5.000 anos, o imperador Yuan-ti, o imperador amarelo, chama o seu médico, o Qipô, para traçar os primeiros princípios da acupuntura, que são as bases no equilíbrio e na ecologia interna, e também externa, mediante os 5 filhos do casal Yin e Yang. Vamos conhecer um pouquinho os 5 filhos. Madeira, fogo, terra, metal e água. Repetindo, madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um desses 5 filhos, que são os 5 elementos, existem órgãos e vísceras. Os órgãos são duros e fazem a produção de energia. As vísceras fazem com que essa energia circule. Nos órgãos temos fígado, madeira, coração, fogo, baço, pâncreas, terra, pulmão, metal e rim, água. E nas vísceras, vesícula biliar, madeira, intestino delgado, fogo, estômago, terra, intestino grosso, metal e bexiga, água. E da harmonia perfeita dessas relações entre esses órgãos e vísceras é que há a saúde. Fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rim, vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga. Órgãos e vísceras que se harmonizam nas 2 regras do Pai e da Mãe Celestial, né? Yin e Yang, energia positiva e energia negativa, que se expressam na natureza como homem e mulher, quente e frio,
dentro e fora, alto e baixo, duro e mole, leve e pesado, todas as contradições que a gente vive, a alegria e a tristeza, o sonho e a realização, a expectativa e de fato a vida. Dessa polaridade inicial, elas se manifestam nesses 5 filhos e na harmonia perfeita dessas relações é que se dá a saúde. E na repressão também. O fígado reprime o baço pâncreas. O baço pâncreas, por sua vez, reprime os rins. O rins, por sua vez, reprime o fogo, que é o coração. O coração reprime o pulmão reprime o fígado e assim por diante. Na harmonia entre uma geração de um elemento e na repressão é que há a saúde. Quando há um desequilíbrio dessa ciclo de geração e o de repressão, é que acaba dando realmente os problemas de saúde. Porque um órgão gera o outro e o avô reprime e educa o outro. São de fatos linhas e forças naturais que fazem com que esses elementos vivam dentro da gente mesmo, das pessoas como um todo. São 23 horas e 11 minutos. O telefone da rádio, para quem quiser entrar em contato, é o 3016-1764. 3016-1764 ou 3016-1765. Se tiver algum ouvinte querer falar alguma questão sobre o que nós estamos falando hoje da verdadeira acupuntura como método de iniciação, nós estamos aqui e responderemos ao vivo, às 23 horas e 12 minutos. Normalmente as pessoas pensam e acham que a acupuntura normalmente é só para tirar uma dor. E não é nada disso, porque ela te coloca em contato com você mesmo, com as tuas qualidades e também com teus defeitos, obviamente. Nem sempre todo esse processo é um processo de autoconhecimento, por isso que é o processo de iniciação. 23 horas e 12 minutos, nós temos um ouvinte na linha. Boa noite, pois não? Boa noite, meu nome é Eliane, eu sou de Guarulhos. Eu posso fazer a pergunta? Pode sim. Eliana, desculpe, picotou De aqui. Guarulhos. Ah, pois não, Eliana. Boa noite. Boa noite. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo o seu programa. É o seguinte, assim, eu sou de glaucoma também. Então eu gostaria de saber, assim, através da acupuntura, qual que é o desequilíbrio que causa o glaucoma e através da acupuntura, o que poderia estar sendo feito se daria para estar reduzindo o efeito, né? Porque eu fiquei cega de uma visão e só tenho a outra. Seria possível de estar controlando isso? Ok, Eliana, eu agradeço a sua pergunta. Eu vou responder no ar para liberar a linha aqui para poder... Tá ok, obrigada. Para poder, inclusive, dar oportunidade às outras pessoas. Eliana, o glaucoma é a hipertensão do globo ocular, né? Como você deve saber. Obviamente que a hipertensão do globo ocular não está necessariamente ligada à hipertensão do corpo como um todo, mas é uma hipertensão ligada ao olho. Cada órgão, cada sentido tem um fundamento segundo a medicina tradicional chinesa. Os olhos estão ligados ao elemento madeira, portanto ao fígado. Numa possível consulta, obviamente, num tratamento por intermédio da acupuntura para o glaucoma, nós trabalhamos com o elemento fígado, em primeiro lugar, obviamente com outros possibilidades de trabalhar também com o coração para tentar reduzir a pressão arterial, mesmo que não seja a causa principal do glaucoma, mas a gente trabalha principalmente com o fígado. Obviamente que tem algumas orientações dietéticas para reduzir a intensidade do fígado. Também seria muito interessante a gente perceber e avaliar no seu próprio histórico as condições de raiva embutida. A pessoa que engole muita raiva deixa o fígado intoxicado e acaba dando problemas de visão. 23h14, tem mais um ouvinte na linha, pois não? Boa noite. Boa noite. Eu tenho artrose e tenho fibromialgia. Eu gostaria de saber se a acupuntura pode curar ou se é um paliativo. E quanta sessão precisaria? Qual é o seu nome? Marina. Marina, vou responder também no ar. Fica ouvindo, por gentileza, para liberar a linha do telefone, ok? Obrigada.
Marina, toda patologia, toda doença tem uma interpretação, segundo a medicina tradicional chinesa, ligada ao funcionamento orgânico. As patologias ligadas a ossos, né, como a artrose, que começou como artrite, não foi cuidada e chegou ao osso e se transformou numa artrose, a gente trabalha diretamente com os rins. O rim é o órgão responsável pela fixação do cálcio nos ossos. Essa é uma interpretação, obviamente, chinesa. Nós fizemos o programa anterior aqui na semana passada com o Dr. Naif Tadeu, que é um médico que trabalha com hormônios. Ele falou, inclusive, sobre a questão do cálcio. Se você só ministrar cálcio, normalmente algumas correntes da medicina colocam isso, né? Só de você ministrar cálcio, há um risco muito grande desse cálcio se fixar em partes moles, né? Que seriam nas articulações, nas veias do coração, enfim, em outras veias do corpo, e dá outros problemas de saúde. Então tem que se repor cálcio, mas também tem que ter magnésio, vitamina D3 e etc. Então, além disso, o que eu poderia dizer? Na acupuntura a gente trabalha sim com as dores articulares, trabalha com o rim e trabalha também na analgesia. Isso ajuda bastante. Em relação à fibromialgia, hoje a ciência não explica, fala que é dor na algia, que é dor no fibro, né, que seria nas fibras musculares. Ela pode ser ocasionada por uma série de fatores que precisam de uma anamnese um pouco mais aprofundada para saber como ela surgiu e ela está ocorrendo. Precisa ter uma reforma alimentar, obviamente, tem que se mudar o padrão de vida, porque o padrão de vida que se teve até hoje gerou a doença. Por isso que a acupuntura ela é tão importante, porque ela não trata só o sintoma, ela trata o ser humano como um todo, de modo a mudar, a transformar a vida da pessoa para que ela se passe de uma vida doente para uma vida saudável. 23h17, tem mais um ouvinte. Pois não, boa noite? Boa noite. Pois não, boa noite. Valdir. Pois não, Valdir. Eu tô com gordura no fígado. No fígado? Sim. A acupuntura pode ajudar? Obrigado, Valdir. Eu vou responder no ar. Eu peço para você acompanhar pelo rádio para liberar a linha para outros ouvintes. Valdir, a esteatose hepática não é uma patologia tão incomum assim. A acupuntura pode ajudar no sentido do funcionamento do fígado, mas, obviamente, o que vai mais colaborar para o tratamento, sem dúvida nenhuma, é uma modificação nutricional, são medicamentos específicos e exercícios, né? E modificação alimentar, principalmente de gorduras de origem animal, de proteínas, no sentido de que evite-se o acúmulo de gorduras na alimentação. Tem que ter uma reforma alimentar bastante importante. A acupuntura ajuda sim no funcionamento, mas não na queima da gordura. 23h18, espero ter respondido. Valdir, qualquer coisa, escreva para mim, jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com. Pode telefonar ou mandar uma mensagem para o meu celular, eu costumo responder todas as perguntas e todas as pessoas que me procuram. Pois não, boa noite. Boa noite. Pois não, quem fala? Wanda. Pois não, Wanda, que eu posso ser útil. Eu quero saber se a acupuntura pode ajudar para varizes e artrose. Muito obrigado, Wanda, pela sua pergunta, obrigado pela sua audiência. Eu respondo no ar, por gentileza, para poder liberar a linha telefônica para outros ouvintes. Normalmente, problemas de veia, como eu havia a acupuntura tem uma visão orgânica das patologias. Varizes é muito eficiente o tratamento por acupuntura, porque a gente trabalha com um meridiano que é o baço pâncreas, que é o meridiano responsável pelo calibre e pelas paredes das veias e das artérias. Quando a gente trabalha com o meridiano do baço pâncreas, fazendo determinados exercícios e sabendo qual a localização das varizes de acordo com os meridianos, é um indicativo bastante interessante. Eu tenho experiência clínica no tratamento de varizes com muita propriedade, assim, a gente consegue bons resultados. Em relação à artrose, como eu já disse, tem que trabalhar os rins, tem que trabalhar o medo do paciente, né? Porque a insuficiência de rim normalmente está ligada mais ao medo, né? As pessoas medrosas normalmente têm mais problemas de rim. Não estou falando que você tem uma pessoa medrosa, todos nós temos medo.
Tem um medo ancestral que surge quando a gente nasce. Quando a gente sai da barriga da mãe, a gente tem um medo para o mundo novo, que a gente chama de medo ancestral. Depois a gente tem vários outros tipos de medo que a gente vai adotando durante a nossa adolescência, nossa infância, na escola, na nossa profissão, na nossa vida, enfim. A gente sempre tem medos, né? E o rim precisa tratar por conta disso. Mas tem que modificar também as emoções, a alimentação e junto com o tratamento com a acupuntura. É o que eu recomendo. 23 horas e 20 minutos, a loja da Mimo, preocupada com a saúde e o bem-estar das pessoas, é a única loja no Brasil todo que trabalha com produtos naturais e livres de glúten, lactose, açúcar e soja. No site www.lojadamimo.com.br, loja virtual atende o Brasil inteiro. É possível comprar, por exemplo, cristal de sal do Himalaia, um produto muito utilizado como sal de cozinha, sal de banho para tratamentos de saúde devido à sua rica composição em minerais necessários ao organismo. 100% puro e natural, contém todos os elementos que constituem o corpo humano. Aliás, inclusive para quem tem hipertensão. São minerais que não têm cloreto de sódio, que faz com que a pressão suba. Para maiores informações e compras, acesse o site www.lojadamimo.com.br www.lojadamimo.com.br. Temos mais um ouvinte, 23 e 21. Pois não? Boa noite. Boa noite. Pois não? Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho 4 hernias de disco e eu caio muito. A acupuntura me ajuda? Como é que é seu nome? É Rosa do Jaraguá. Obrigado, Rosa, pela sua pergunta e audiência. Eu vou responder no ar aqui para você, ok? Normalmente, Rosa, as hérnias de disco são feitas... primeiro, tem vários motivos. Pode ser por traumas, pode ser por postura errada, tem algumas origens. A acupuntura ajuda bastante porque no espaço entre uma vértebra e outra, quando a gente coloca uma agulha, isso já foi comprovado até cientificamente na literatura internacional, quando você coloca uma agulha entre uma vértebra e outra, você consegue descomprimir essa força que tem uma vértebra e outra, ela descomprime e chega até 0,3 a 0,7 milímetros. Só esse fato de descomprimir já alivia. Em relação à cura disso, vai depender muito da sua idade, da sua postura, dos exercícios. Seria bom fazer fisioterapia, talvez também hidroginástica. Pilates eu não recomendo porque é muito forte, né? Que ocasiona muita dor. Mas provavelmente a fisioterapia e hidroginástica são indicados. E o melhor é você conviver com ela do que tentar escapar da cirurgia, né? Normalmente a cirurgia se coloca um pino, tem que colocar pinos e ferros, metais ali para separar essas vértebras. A gente consegue sim com a acupuntura separar essas vértebras com agulha, com algumas manipulações, e depois precisaria fortalecer a musculatura que dá sustentação à coluna e aliviar assim a dor, ok, Rosa? 23 e 23, tem mais um ouvinte? Pois não, boa noite. Boa noite. Por favor, eu sou assim, sabe? Eu sou diabética, já não tenho rim e tenho problema de pressão, mais controlada, mas agora vou precisar do problema de coração. Vou precisar colocar um marca-passo semana que vem. Será que a acupuntura, depois da cirurgia, pode ajudar, ou tudo que está acontecendo comigo é porque eu não tenho um rim? O que é? Como é que é seu nome? Lourdes. Obrigado, Lourdes, pela sua pergunta e audiência. Eu respondo no ar, ok, Lourdes? A visão da acupuntura e da medicina tradicional chinesa é perfeita nesse sentido. Os rins reprimem o coração. Então, quando há hipertensão e há problema de coração, a gente trabalha primeiro o rim. O coração é um problema secundário. Por isso que a gente trabalha o rim. Obviamente que depois que você colocar o marca-passo, a gente consegue sim atuar com a acupuntura, inclusive para o coração e para os rins. Dia 1º de dezembro acontece no Cognitus Workshop Espiritualidade no século XXI. De fato, uma tarde de confraternização onde o tema espiritualidade será tratado em 3 palestras práticas com Nando Barbosa, Cecília Curado e Cristina Amaro, que irão falar
A Cristina Amaro vai falar sobre a árvore da vida e como colocá-la em prática no dia a dia. Segunda-feira, 14 horas, dia 1º de dezembro. O Cognitus fica na Avenida Ibijaú 331, Conjunto 91, em Moema. O telefone é 3578-5241. 3578-5241. Pois são 23 horas e 25 minutos, está chegando aqui ao final mais um Salutes. Eu desejo a você uma ótima noite, um excelente domingo e belo início de semana. Sábado próximo às 23 horas estaremos aqui juntos novamente discutindo as medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Afinal, país saudável não é país sem doenças. País saudável é feito de pessoas realizadas física, emocional, mental e espiritualmente. Quem quiser falar comigo, por favor, envie um e-mail jcbaldan, BALD de dado, AN de navio, @gmail.com. jcbaldan@gmail.com. Minha fanpage no Facebook é João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia. João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia. O telefone da clínica onde eu atendo é 3263-1212. Não deu tempo de pegar a caneta, o papel, tropeçou no sofá, pega lá a caneta e o papel. 3263-1212. Pode mandar um WhatsApp ou um SMS para o meu telefone celular 94806 3444. 3444. Seja saudavelmente feliz, obrigado pela sua audiência, boa semana e até sábado. Salutes, um programa que resgata as medicinas tradicionais e aborda as novas técnicas para a saúde integral, qualidade de vida e bem-estar. Apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan.珊瑚树红，春常